Hoje eu quero pensar com você sobre o tema chamado à adoração. O nosso texto é o Salmo de número 33. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 33. Chamada ou chamado à adoração. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa, toquem música para Ele com um instrumento de 10 cordas. Entoem para Ele um novo cântico, toquem com habilidade e cantem com alegria, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo o que Ele faz. Ele ama o que é justo e bom, o amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou e os céus foram criados, pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram, determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele, pois quando ele falou o mundo veio a existir, tudo surgiu por sua ordem. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo Ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade, de seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um, por isso entende tudo o que fazem. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei, grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória, apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é nosso auxílio e nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Eu gosto muito de cozinhar, mas eu nunca me interessei em aprender a fazer churrasco. Sei que o Valdinei é craque nisso. Sei que outros da nossa igreja são especialistas em fazer um bom churrasco. Para mim, acender churrasqueira não é coisa agradável, prazerosa. Eu fico impaciente com o fogo que não pega, com a brasa que não acende, e ter que ficar ali abanando, soprando, sem poder sair de perto, observando até o fogo pegar, pelo menos para mim não é agradável. Eu sei, no entanto, que é prazeroso para todo churrasqueiro, quando ele, depois de algum esforço, olha ali para os carvões e enxerga aquela chama de cor laranja, ficando firme, é sinal de que o fogo está pronto para receber a carne. Aquele é para o churrasqueiro, com certeza, um momento mágico. O que nós temos no Salmo 33 é algo parecido com a tentativa de alguém de acender uma churrasqueira. O salmista, ele está fazendo algo parecido com acender o fogo. Quem escreveu o Salmo 33 está soprando as brasas do nosso coração para que o nosso coração comece a se inflamar de novo em adoração e em louvor a Deus. O Salmo 33 é uma chamada à adoração. Uma vez que o autor do Salmo está falando com pessoas justas e íntegras, foi isso que ele disse no versículo 1, cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, é apropriado que os íntegros o louvem. Então, uma vez que o salmista está falando com pessoas justas e íntegras, a gente aprende algo interessante.
até mesmo os cristãos mais piedosos, de tempos em tempos, carecem do sopro do Espírito de Deus nos corações, para que as brasas da adoração permaneçam acesas. Por isso, gente, que é sempre apropriado o chamado à adoração. Por isso que nos cultos solenes é muito comum que se tenha o chamado à adoração para a congregação. O coração da gente tende a se esfriar. O coração da gente tende a ver a brasa apagar. Por isso que é importante o crente conviver na comunhão da igreja, dominicalmente, em pequenos grupos, consistentemente, para que isso de alguma forma sirva como sopro de Deus, fazendo-o manter-se aceso. Um pastor presbiteriano lá dos Estados Unidos, chamado William Shishko, ele fez algumas observações muito importantes. Ele disse, por exemplo, que o mundo nos chama às suas várias formas de adoração todos os dias e a todos os momentos. E essa chamada do mundo à adoração das coisas do mundo rouba o nosso coração da adoração a Deus. Ele fala, por exemplo, dos anúncios que nos chamam a gastar o nosso dinheiro. É a adoração de Mamon. As diversões triviais que nos chamam a dar o nosso tempo precioso para os esportes, para a televisão, para o celular, para as redes sociais, para os games. É a adoração do prazer trivial. Os apelos sensuais nos chamam a flertar com os prazeres sexuais ilícitos. É a adoração da carne. Nós somos também chamados a planejar as coisas de tal forma em nossas vidas que a gente, quando para e olha, a gente observa que nós nos tornamos o centro de tudo e é a adoração de nós mesmos. Daí que o chamado à adoração do salmista é divinamente designado para nos afastar de todas as outras adorações, para que nós nos foquemos no Deus vivo e verdadeiro. Tantas vozes nos chama à adoração de tantos ídolos lá fora. Mas quando finalmente a gente consegue calar essas vozes externas, a adoração, a chamada adoração desses ídolos, e a gente então se dispõe a adorar a Deus, seja isso particularmente, ou seja, na sua rotina diária de leitura bíblica, de oração, de adoração particular. Ontem ouvi uma irmã falando no nosso pequeno grupo, de como o coração dela vive aceso, inflamado o dia todo, desejoso de adorar a Deus. Então, quando a gente se dispõe, e esses são momentos raros, quando a gente se dispõe particularmente a adorar, ou quando a gente se dispõe a adorar no domingo na igreja, geralmente o que a gente experimenta são ruídos internos, ruídos no coração da gente. De que forma esses ruídos nos roubam da adoração a Deus? De que forma esses sons dentro da gente nos perturbam e nos roubam de adorar? Por exemplo, nós somos tomados de preocupações, contas para pagar, coisas para resolver. A gente fica abalado pelo estresse de tantas demandas no dia a dia. A gente fica cansado pela movimentação dos compromissos, casa, trabalho, estudos, filhos, coisas e mais coisas. A gente se irrita, a gente fica mal-humorado por tantas coisas que fogem do nosso controle. Todas essas vozes dentro da gente, as vozes do mau humor, da irritação, do cansaço, dos abalos, as preocupações, tudo isso nos impedem de adorar a Deus. E de novo, o chamado à adoração do salmista nos convida, gente, a calar todas essas vozes dentro da gente e a entrar de forma solene e alegre na doce presença de Deus em adoração.
O motivo pelo qual o Salmo 33 foi escrito é desconhecido. Mas existe uma dica, ou duas dicas no Salmo sobre o contexto em que ele era lido ou cantado por Israel. Por exemplo, o primeiro verbo do Salmo, cantem de alegria, ou algumas versões colocam regozijai. Esse verbo traz a ideia de alguém dar gritos de alegria. Sabe aquela pessoa que recebe uma boa notícia e você sabe que algo alegrou ela, porque lá de longe você escuta os gritinhos de alegria dela. Essa é a ideia. E aí alguns concluem que esse salmo era um salmo de ovação, ou um salmo de gritos de alegria. Na verdade, dizem que era um cântico de guerra, que era cantado pelos soldados de Israel antes de uma batalha. Faz sentido, primeiro, porque diz, gritem de alegria. O salmo começa dizendo assim, e depois, quando você lê a partir do verso 16, você vê o seguinte, o salmista dizendo, nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. E aí do verso 16 até o final do Salmo 33, o que se faz é a alusão à força e ao poder de Deus necessários para que o exército seja vitorioso. Não são as armas dos exércitos, não são os cavalos dos exércitos, mas o Senhor quem dá a vitória. Então essas coisas juntas faziam os comentaristas crerem, ou fazem os comentaristas da Bíblia crerem, que esse foi um salmo que, apesar de desconhecido o motivo para a composição dele, o contexto em que ele era cantado, ou recitado, ou orado, eram nesses momentos de batalha. Seja como for, gente, quando a gente faz uma análise do conteúdo do salmo, fica evidente para nós que o que o salmista quer fazer é nos chamar para a adoração, é nos convidar a adorar. O que o salmista quer fazer é fazer-nos entender que é necessário calarmos todas as vozes externas e internas. Mas não só necessário calar essas vozes, o salmista nos revela como nós podemos calar essas vozes, o que é mais importante. Então, se você é daqueles como eu e tantos outros cristãos, piedosos e justos, que tantas vezes têm desejo de adorar a Deus, desejo de orar a Deus, mas quando você fecha os olhos para orar, sua cabeça está tomada de tanta coisa, seus pensamentos estão confusos com tantas coisas, que você não se concentra, você não consegue orar. Você se propõe a cantar na igreja e você, por mais que esteja lendo as letras ali na projeção, por mais que seus lábios estejam pronunciando aquelas palavras, você de repente percebe que seu coração não está nisso. Os problemas, as dificuldades, os pecados, as besteiras que a gente faz, as consequências que a gente colhe, todas essas coisas nos roubam de adorar. Até porque, gente, se esse salmo de fato é um salmo para os momentos de batalha, quando Israel tinha que cantá-lo, ou orá-lo, ou recitá-lo antes de ir para uma batalha, esse salmo vem a calhar para nós. Porque nossas vidas, o tempo todo, é uma batalha. É uma batalha pela sobrevivência. E não apenas física e material, mas pela sobrevivência, principalmente espiritual. Então, se o Salmo 33 é um chamado à adoração, de que maneira o salmista sopra as brasas da adoração nos nossos corações? De que forma ele, pelo Espírito de Deus, está soprando essas brasinhas nas nossas almas que, vira e mexe, tendem a querer se apagar. O Warren Wiersbe, comentando esse salmo, dividiu ele de uma forma muito inteligente.
E eu quero usar a maneira como ele dividiu o Salmo para caminhar com vocês pelo Salmo 33 em busca de aprender como nós podemos responder o chamado à adoração. Primeira coisa que o Salmo nos mostra, quem deve adorar. Depois ele diz como se deve adorar. Depois, por que adorar? E ele termina dizendo o que acontece com quem adora. Então, quem adora, como adora, por que adora e o que acontece com quem adora. Quando o salmista nos mostra essas coisas, ele está soprando a brasinha do coração da gente, ele está apontando o caminho, ele está ensinando a gente de que forma nós podemos adorar. Primeira coisa, quem deve adorar? Quem deve adorar? Gente, apesar do conteúdo e do tom do Salmo 33 ser diferente do Salmo 32, não perca isso de vista. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia de carreirinha. Por isso que é importante o pastor pregar a Bíblia de carreirinha. Porque se nós não lemos de carreirinha, se nós não refletimos de carreirinha, geralmente a gente perde a conexão do pensamento de Deus, quando inspirou o autor do livro sagrado, não só a escrever o que escreveu, mas a colocar da forma como colocou os livros e os salmos da Bíblia. Então o Salmo 32 e o Salmo 33 divergem um pouco em conteúdo. Mas os dois salmos estão intimamente relacionados. E foram propositadamente colocados lado a lado aqui no saltério. Observe, por exemplo, que o Salmo 33 não tem título. Olha aí na sua Bíblia e veja. O Salmo 32 tem, o Salmo 34 tem, o 33 não. Outra coisa para você observar, veja como terminou o Salmo 32. Leia o versículo 11 do Salmo 32, o último versículo, diz assim: portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos, gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Agora veja como começa o 33, cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, é apropriado que os íntegros o louvem. Veja que o Salmo 32 termina da forma como o 33 começa. O que isso nos mostra? Uma conexão entre um salmo e outro. Mas qual conexão seria essa? Um estudioso da Bíblia, pastor James Boyce, ele sugere a seguinte possibilidade: o Salmo 32, como vimos semana passada, o Salmo 32 descreve a alegria de quem foi perdoado. E aí essa pessoa que foi perdoada, depois de confessar seus pecados, essa pessoa se torna justa e busca viver de forma íntegra. Então o salmista diz: vocês que foram perdoados, é apropriado a vocês adorar a Deus. Essa é a conexão que existe entre o Salmo 32 e o 33. Vocês que foram perdoados, tornaram-se justos, buscam viver integramente, é apropriado a vocês adorar a Deus. É isso que ele diz aqui no verso 1. Olha aí na sua Bíblia. Agora, sabe o que significa essa palavra apropriado? Significa cair bem. Significa ficar bonito. Você está provando a roupa do casamento, o terno do casamento, o vestido do casamento, e aí você veste. A pessoa que está te acompanhando olha para você e diz assim: caiu bem, está bonito, ficou bem. O salmista está dizendo o seguinte: fica bonito para o justo, para os íntegros, louvar o Senhor. Então o que a gente aprende é que por direito de criação, por direito de salvação, ou seja, por Deus ter nos criado, por Deus ter nos salvado em Jesus, não somente Ele é digno da nossa adoração,
mas é também apropriado que nós o louvemos. Fica bem para nós louvá-lo. Fica bonito. Quem recebeu o perdão de Deus, quem foi justificado pela graça por meio da fé em Jesus Cristo, mas não tem um coração adorador, o salmista diria, é uma pessoa feia. Não cai bem para o justo e para o íntegro. Não cai bem para ele não louvar. É feio. Tá, entendemos. O homem que foi perdoado por Deus em Cristo Jesus, a mulher que foi perdoada por Deus em Cristo Jesus, é apropriado para eles, para o crente, adorar. Aí vem a segunda pergunta: como adorar? Como adorar o Senhor? Tendo revelado para nós quem deve adorar, agora o salmista, ele abre sua chamada à adoração com 6 imperativos, 6 ordens, 6 chamados que devem ser obedecidos pelo justo. Veja aí do verso 1 ao 4, acompanhe. Primeiro, regozijai ou cantem ou gritem de alegria. Depois ele diz no verso 2, celebrem ao Senhor, louvem ao Senhor. Depois ele diz ainda no mesmo verso 2, toquem música para Deus. Você sabia que essa expressão, toquem música, também poderia ser traduzida como componham, escrevam música para Deus. E aí no verso 3 diz, entoem para Deus um novo cântico, toquem com habilidade, cantem com alegria. Veja quantas ordens, veja quantos imperativos, vejam quantos chamados que devem ser obedecidos. Cantem, celebrem, componham, toquem, cantem, enfim. É a primeira vez, eu não sei se você notou, é a primeira vez no livro dos Salmos que instrumentos musicais são mencionados como parte integrante da adoração. Até o Salmo 33, os salmos não haviam falado sobre instrumentos na adoração, agora fala. O que revela para nós que os judeus não só tocavam instrumentos musicais, mas como está dito implicitamente no versículo 2 desse salmo, os judeus também compunham músicas que deveriam ser tocadas. Aliás, gente, no tempo de Neemias, nós já vemos que existia o equivalente hoje em dia a uma orquestra. Sabia disso? Neemias capítulo 12, versículo 27, diz assim, para a dedicação do novo muro de Jerusalém, pediu-se que os levitas de toda a terra viessem a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias. Chamou os músicos de Israel. Deviam participar dessa ocasião alegre com cânticos de ação de graças e com música de símbolos, com harpas e com liras. Pelo menos 3 tipos diferentes de instrumentos. Uma espécie de orquestra. Símbolos, desculpa eu te dizer isso, mas está na Bíblia. Se isso não te agrada, símbolos são instrumentos de percussão. Bateria. Na verdade, pratos da bateria, porque tinha forma, eram discos de metal onde se batiam esses discos. Imagina você com uma tampa de panela em cada mão, batendo uma na outra. Isso eram símbolos. Harpas, instrumento de cordas, cujo som é mais forte. Liras, instrumentos de cordas com um som mais suave. Outros fatos curiosos sobre a adoração descrita aqui no Salmo 33 é que a adoração deveria ser expressada de 3 maneiras. Além de você usar os instrumentos musicais, 3 coisas. Primeiro, em voz bem alta. O Salmo começa dizendo, gritem de alegria.
com habilidade, porque o salmista diz que deveria ser tocado com habilidade, e com novos cânticos. Gente, o que o salmista quer comunicar a nós sobre adoração, quando ele diz tudo isso? Instrumentos, gritem de alegria, habilidade, novo cântico. Em tudo isso, o salmista quer ensinar para nós que adorar o Senhor requer de nós pelo menos 3 ingredientes. O primeiro deles é frescor, que significa o quê? Entoar para Deus um novo cântico sempre. Frescor. O segundo tem a ver com fervor, cantar com alegria, com força, com alma, com coração. E a outra coisa que o salmista parece indicar sobre a adoração do povo de Deus é que tem que se ter perícia, destreza, proficiência, ou seja, tocar com habilidade. O salmista está dizendo que para se adorar a Deus com frescor, entoando a Deus um novo cântico, necessário, gente, é que tenhamos sempre e de novo e todo dia e toda hora uma nova consciência da graça de Deus, porque sempre que a gente prova dessa nova consciência da graça de Deus, brota do nosso coração um novo grito de louvor. Cântico novo não significa necessariamente cantar músicas novas, mas cantar as antigas, com um coração renovado. Sabe aquele hino preferido? Sabe aquele cântico preferido? Eu cantá-lo sempre, mas sempre que eu cantá-lo com o coração renovado. Isso é frescor. Nem sempre cânticos novos expressam frescor. Porque frescor é fruto de um coração que foi tomado da consciência da graça de Deus e por isso canta de alegria. Quando o salmista diz para se adorar com fervor, cantando ou gritando com alegria, necessário é que o nosso coração seja encantado pela palavra e pela providência de Deus. Por isso que o salmista, gente, depois de dizer como a gente adora, ele explica para nós por que a gente adora. Ele diz no verso 3, entoem para Deus um novo cântico, toquem com habilidade, cantem com alegria, pois, vem a explicação, a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que Ele faz. Isso tem a ver com fervor. O fervor do crente vem do coração que compreendeu, que creu na verdade de Deus e confia nessa verdade. Então ele falou para nós de adorar com frescor, adorar com fervor, mas ele fala também para a gente adorar com destreza, compondo e tocando com habilidade. Sabe o que isso ensina, gente? Que a adoração na igreja não é improviso. Necessário é que se estude para tocar e cantar na igreja. Por isso que igrejas como a nossa investem, por exemplo, num ministério de música, num ministro de música. É necessário que se estude, é necessário que se aperfeiçoe, é necessário que se ensaie, é necessário que seja feito tudo isso com regularidade. Porque a própria Bíblia diz, toquem, cantem, mas façam isso com habilidade, com capacidade. O saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, escrevendo sobre esse salmo, ele diz assim, abre aspas, não é apenas louvar, mas fazer bem feito. Não é verdade que para Deus qualquer coisa serve porque o que vale é a intenção. Não, para Deus sempre o melhor. E eu acrescentaria, com fervor e com frescor. Para Deus sempre o melhor que eu posso dar.
depois de praticado, ensaiado. Eu não entrego para Deus qualquer coisa, até porque se eu for a uma audiência, por exemplo, com uma autoridade civil, eu não vou vestido de qualquer jeito, eu não vou dizer qualquer palavra. Requer-se um mínimo de preparo, de vestimenta. A propósito, vestimenta nas nossas igrejas, um problema tão sério, onde as pessoas destilam sensualidade na forma como vestem, e não precisaria, e não deveria. E vem o salmista falando para nós dessa habilidade para se adorar a Deus. Como se adora a Deus? O salmista diz: com um coração fresco, com um coração fervoroso, com todas as minhas capacidades cheias de habilidade. Terceira coisa, por que adorar a Deus? O coração do salmo, o núcleo desse salmo é o verso 4 a 19. E quando a gente olha para o coração desse salmo, a gente vê esse coração pulsando com louvor. E quando você examina o coração desse salmo, você enxerga o que mantinha a brasa da adoração acesa no coração do salmista. Gente, como é importante para nós isso. Porque muita gente imagina que o que mantém o fervor na adoração de uma igreja são apenas instrumentos musicais ou estilo musical, e não é nada disso, necessariamente. O salmista deixa claro para nós que o que vai fazer o louvor ser pulsante numa igreja, o que vai fazer o louvor ser pulsante no coração de um adorador, é o que está descrito aqui. Não vai adiantar nada você cantar com força, com beleza, estética, se não houver isso aqui. Aliás, lá em Isaías, o profeta relata Deus dizendo o seguinte para Israel: olha, vocês vêm cantar diante de mim, faz uma barulheira danada, grita, canta, toca, mas o seu coração está longe dos seus lábios, eu não gosto dessa adoração. Por que a gente tem que adorar? E aí, em resumo, o salmista diz: a gente tem que adorar a Deus pelo que Deus fala e pelo que Deus faz. O que Deus fala revela quem Ele é e revela o que Ele faz. Verso 4, diz assim, Salmo 33, 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que Ele faz. Deus ama o que é justo e bom, o amor do Senhor enche a terra. Quando eu compreendo o amor de Deus, quando eu tomo a palavra de Deus, que revela o amor de Deus como verdadeira, e quando eu confio na palavra, porque, gente, não basta você dizer que o que seu pai diz é verdadeiro, se você não obedece ao pai, se você não confia no pai, é ou não é verdade? O que um pai espera de um filho é não somente que o filho creia que o que o pai diz é verdade, mas o que se espera do filho é que o filho que toma como verdade a palavra do pai, confie no pai e obedeça ao pai. Então, Deus deve ser adorado, porque diferentemente de nós, que somos mortais pecadores, Deus não diz uma coisa e faz outra diferente. Deus não age por conveniência, Deus não é hipócrita, Deus não é desonesto. O que Deus diz, Ele faz, e o que Ele diz e faz é resultado de quem Deus é na essência. E aí o Salmo vai mostrar para nós que Deus é completamente consistente. Ele diz e faz. Ele é sempre justo, Ele é sempre amoroso, Ele é consistentemente bondoso. Assim é que não há nada no discurso ou nas ações de Deus pelo que Deus deva ser criticado ou desacreditado. Não, Deus tem que ser louvado pelo que Ele diz e pelo que Ele faz.
Dito isso, e é importante você não perder essa linha de raciocínio do salmista, o que o salmista faz agora é apresentar para nós 2 exemplos de como Deus é verdadeiro. Ou seja, o que ele fala acontece, o que ele diz, ele faz. 2 exemplos, um exemplo na criação e um exemplo na providência de Deus em todas as coisas. Versos 6 a 9, a palavra de Deus faz todas as coisas boas na criação. Olha só, e o que Davi quer que você perceba aqui dos versos 6 a 9, é que quando Deus falou, tudo obedeceu a Deus. Veja só, o Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos da terra. Que o mundo inteiro tema o Senhor, e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois quando Deus falou, o mundo veio a existir, tudo surgiu por causa da sua ordem. Deus fala e faz, o que Deus diz é. Mas Davi também nos mostra a providência de Deus. O segundo exemplo. Se no primeiro exemplo o salmista mostrou que a palavra faz todas as coisas boas, o que Davi vai mostrar agora é que a palavra desfaz todas as coisas más. A palavra de Deus desamarra, por assim dizer, liberta. Olha que coisa linda, está no verso 10 e 11. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, seus propósitos jamais serão abalados. Sabe o que o salmista está dizendo? Deus falou e tudo veio à existência. Deus decretou e todas as coisas se cumpriram. Mesmo que Deus tenha que rasgar os planos dos ímpios, ou dos justos. Lembra de Paulo? Planejando ir para um determinado lugar, com as malas prontas, passagens compradas, Deus vem a ele e diz, não, você tem que ir para Macedônia. Porque quem conduz o destino das nossas vidas é Deus. O coração do homem faz planos, mas do Senhor vem o cumprimento. Então, a prova do link inquebrável entre o que Deus fala e o que Ele faz está na criação, Deus falou, tudo existiu, e está na providência. Deus faz e Deus desfaz. E aí o salmista pega isso para dizer o seguinte, olha, por causa dessa coerência, por causa dessa consistência, por causa de tudo que Deus diz e faz ser recheado de justiça, de bondade, de amor, o povo de Deus tem que adorar a Deus. É um privilégio para o povo de Deus adorar a Deus. Então o salmista quer que a gente enxergue isso, porque quando a gente enxerga que é um privilégio servir a um Deus que é coerente, que é consistente, que é amoroso, que é bondoso, que é soberano, que é justo, esse coração canta de alegria, é privilégio. Mas o salmista vai além. O salmista vai além e do verso 12 até o verso 19, o salmista mostra para nós alguns privilégios. Ele fala como Deus é atencioso conosco. Ele fala como Deus nos protege, ele fala de como Deus nos liberta. Veja, verso 12, como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. Por quê? Aí ele vai explicar. Por que é feliz a nação cujo Deus é o Senhor? Por que é feliz o povo que Deus escolheu para si? Por que é feliz o crente? Ele diz no verso 13, sabe por quê? O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Deus vê tudo.
formou o coração de cada um de nós, Ele entende tudo o que faz, Ele sabe dos bons e dos maus. E nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei, grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Por isso, não confiem no seu cavalo de guerra para obter a vitória. Apesar de toda a sua força, o cavalo não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem. O Senhor está atento aos que esperam pelo seu amor. O Senhor os livra da morte, o Senhor os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, Ele é quem nos protege. Sabe o que o salmista está dizendo? Considerem-se felizes, porque Deus vê todo mundo, Deus conhece os corações. E não é o poderio do exército da nação inimiga que vai garantir vitória. E nem é a vocês, povo de Deus, ficar confiando no que vocês são ou têm. Eu sou um Deus que cuida, que protege, que liberta. Meus olhos estão sobre vocês. Então por que a gente tem que adorar a Deus, gente? Porque Deus é justo. Porque Deus é bondoso, porque Deus é amoroso, tudo que Ele diz, Ele faz, Ele é consistentemente e graciosamente verdadeiro. Os planos de Deus não podem ser frustrados, e seu povo, o crente, sempre poderá contar com a atenção de Deus, os olhos de Deus, a proteção de Deus, as asas de Deus, a libertação de Deus, a força de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a última coisa no Salmo. O que acontece com quem adora o Senhor? O que acontece? Verso 20 a 22. Gente, a nota musical na conclusão do Salmo é totalmente diferente da nota musical da introdução. Lá no começo do Salmo, lá no prelúdio do Salmo, por assim dizer, a nota é de alegria, é de vibração. Ele começa assim: cantem de alegria ao Senhor. Mas aqui no final, no pós-lúdio, é de confiança, é de sossego. Por isso que eu, particularmente, sempre prefiro que cultos comecem, cantem de alegria, e gosto que cultos terminem suaves. Por quê? Observa aqui como é que termina o Salmo. Verso 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio, Ele é o nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. O que a gente aprende? Gente, quem aprende a adorar o Senhor em espírito e em verdade, afinal Deus é auxílio, Deus é escudo, como diz aqui o texto. Quem aprende a adorar a Deus acha paz para o coração. Ele diz assim: pois confiamos em seu santo nome. Quando o salmista diz assim, pois confiamos em seu santo nome, alguém que confia noutra pessoa descansa em paz. Por exemplo, seu filho novinho acorda no meio da noite e te grita lá do quarto dele: mamãe, papai. Aí você diz assim: pode dormir, papai está aqui, mamãe está aqui. Aí o filho confia que papai e mamãe estão perto. Ele volta a dormir. Ou se ele não confia só na palavra, papai ou mamãe vai até ele, lá na caminha dele. E só de papai ou mamãe, ou os dois estarem ali do lado dele, ele confia. O coração volta a ter paz e ele volta a dormir. O salmista está dizendo que quem aprende a adorar a Deus é porque confiou em Deus. E tendo confiado no santo nome de Deus, acha paz, acha alegria.
Nele nosso coração se alegra, diz o texto. Nele o nosso coração se alegra. Então acha paz, acha alegria, acha esperança para prosseguir com a caminhada. O texto diz que teu amor nos cerque, pois só em ti temos esperança. Veja o que acontece com quem aprende a adorar, gente. Veja o que acontece com quem adora a Deus. Verdadeiros adoradores encontram paz para o coração, alegria para a alma e esperança para seguir. Não é à toa, portanto, que a ciência nos últimos tempos tem descoberto que pessoas de fé encontram geralmente até a cura mais rapidamente. Não é à toa que você visita hospitais e vê pessoas de fé vivendo num estado ali de doença e de enfermidade terminal, que causaria desespero na maioria das pessoas, mas você olha para elas, elas estão em paz, alegres, esperançosas. Por quê? Gente que passou pela vida adorando a Deus, e quando chega o momento de cruzar o rio, ou de enfrentar a morte, não se desespera. Tem paz, tem alegria, tem esperança. Pessoas que enfrentam problemas gigantescos, do nada, de repente, o telefone toca na madrugada, um acidente de um filho, sei lá, algo trágico, terrível, que Deus nos livre. E você corre ao encontro da pessoa para consolar, mas você sai de lá consolado. Por quê? Porque você deu de cara com uma pessoa cheia de paz, alegria e esperança. De onde vem isso? Isso vem de um coração que aprendeu a adorar a Deus. Adoradores são transformados. Nós nos tornamos a imagem daquilo que adoramos. Por isso que Deus não aceita rivais. O materialista vai se tornar a cara do homem consumista e destruidor desses dias. Observe, descubra os ídolos das pessoas, descubra os deuses das pessoas, descubra o que alguém verdadeiramente louva e adora, e você vai descobrir a imagem do que aquela pessoa está se tornando. Porque quem aprende a adorar a Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, encontra paz, alegria e esperança, mesmo que o mundo esteja caindo. Imagine a tropa, os soldados, todos apostos, armados para irem para a guerra, como se cria, que era o caso de quando esse salmo era lido. O exército inimigo lá na frente, você grita de alegria, adora a Deus, recita o salmo, e você termina com a certeza de que Deus pode ser confiado, seu coração está em paz, alegre e esperançoso, você está pronto para ir para a batalha. Lembre-se, meu povo, o grito de louvor deixa o coração pacificado na presença de Deus. O Salmo 33 é um salmo de confiança na bondade de Deus, na coerência de Deus, no amor de Deus. Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus é coerente. Tudo que Ele diz, Ele faz. Nós podemos confiar nele. Esse salmo é muito apropriado para nós, porque vivemos batalhas constantes, lutas constantes que roubam o nosso coração de Deus. Mas a gente aprende, quem vai a Deus em adoração, volta com paz no coração. O chamado à adoração desse salmo traz ao coração paz, traz ao coração alegria, traz ao coração esperança. E aí eu me lembro de Jesus, em Mateus 11, 28 a 30. Jesus olha para aquela multidão de religiosos, cansados, sobrecarregados, e Ele diz: venham a mim, respondam ao meu chamado. Venham a mim, venham me adorar. Venham vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou dar descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixa eu ensinar para vocês. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Meu jugo é fácil de carregar, meu fardo é leve.
Jesus está dizendo que quem vai a Cristo em busca de perdão, quem vai a Cristo em adoração, sai da presença de Cristo com paz, alegria e esperança no coração. Nossa esperança está no Senhor, Ele é nosso auxílio e nosso escudo, nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu nome nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Então eu concluo dizendo, atenda o chamado à adoração, faz bem para a alma, exalta o nome de Deus, e cura o coração da gente. Feche os seus olhos e ore comigo, por favor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um coração cheio de louvor. Ó Deus, livra-nos de adorar outras coisas, adorar outros ídolos, deuses falsos, coisas dessa vida. Livra-nos de um coração preocupado, sobrecarregado, que não consegue adorar. Encanta-nos, ó Deus, eu te peço, com a verdade de quem Tu és. Justo, bondoso, amoroso, consistente, coerente, soberano. Ó Deus, que nós possamos nos encantar de novo e de novo com quem Tu és, com o que Tu fazes, para que assim o nosso coração cante com frescor, com fervor, para que assim nós possamos buscar habilidade para Te adorar. Ó Deus, ensina-nos como nós precisamos disso, como a igreja brasileira precisa disso. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sair daqui certos do caminho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.